Saiu a melhor notícia, Gerson voltou atrás, tudo foi revelado na madrugada e Flamengo encaminha acordo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Ontem o Flamengo conquistou uma vitória diante do Palmeiras, vitória essa importantíssima na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Uma exibição de gala do Pedro, ele foi ovacionado pela torcida. Quem também fez uma grande partida foi o Arrascaeta, o Jorginho, Eric Pulgar. Enfim, um resultado muito bom para o Flamengo nesta disputa do Brasileirão. Ainda na segunda colocação, por conta do critério de desempate, que é o número de vitórias, Flamengo e Palmeiras têm o mesmo número de pontos, 61 pontos, tanto para o Palmeiras como também para o Flamengo, e essa disputa fica acirradíssima nessa reta final. As duas equipes que brigam ponto a ponto pelo título nacional. Na próxima rodada, o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, uma briga direta pelo título também, né? O Cruzeiro que tá ali correndo por fora, tá um pouco atrás, mas tem esse objetivo de tentar tirar pontos do Palmeiras. Então tem tudo para ser um jogo bastante acirrado, como foi Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Já o Flamengo, na próxima rodada, enfrenta o Fortaleza que está no Z4. O jogo é lá na capital do Ceará, né, lá em Fortaleza. Então a tendência também é que o Fortaleza tente tirar pontos do Flamengo, porque está na briga dos desesperados para não ser rebaixado, e o Flamengo precisa continuar somando pontos, precisa continuar fazendo a sua parte para conseguir assumir a liderança do campeonato e na última rodada estar líder para levantar o título. O Flamengo que teve uma postura muito interessante no jogo de ontem contra o Palmeiras. Uma postura que a torcida cobrava e cobrava muito. Que postura é essa? Entender a atmosfera do jogo e disputar bravamente cada bola, disputar bravamente o espaço, cada jogada, reclamar quando se sentir prejudicado, ir para cima quando se sentir prejudicado. A torcida dizia, né, e diz muito que os jogadores do Flamengo são apáticos, não são aqueles jogadores que partem para cima, que quando vê um erro vai na arbitragem, reclama. Tem essa reclamação por parte da torcida. Mas ontem parecia um outro Flamengo. Cada bola disputada, Flamengo ia com muita intensidade. Cada tentativa do Palmeiras de fazer alguma coisa contra o Flamengo ia pressionar a arbitragem, como o Palmeiras também estava fazendo. E isso a torcida percebeu. Esse ânimo dentro de campo, a torcida percebeu, e aí a sinergia entre o campo e a arquibancada foi perfeita. A torcida do Flamengo empurrou o time até o final, estava todo mundo muito concentrado no jogo, tanto os torcedores na arquibancada como os jogadores, e ficou uma postura bem diferente, uma postura de um time que queria de fato a vitória. Muitas vezes a gente viu jogos do Flamengo em que a equipe não que não quisesse vencer, mas não demonstrava a garra, a vontade, a vibração, não ficava tão transparente isso dentro de campo. E ontem foi um cenário à parte. Cada disputa foi com muita intensidade. O Palmeiras que entrou em campo querendo segurar um pouco mais o jogo, fazer aquela famosa catimba, reclamar, dar uma travada no jogo, e o Flamengo entendeu muito bem isso e jogou o jogo do Palmeiras. Quem estava muito entregue na partida era o Jorginho. Ele assumiu mesmo uma postura de capitão dentro de campo, no sentido de cobrar a arbitragem, cobrar os companheiros, vibrar junto com a torcida a cada bola recuperada, chamar a torcida para entrar dentro de campo praticamente. Além disso, entrou na mente do adversário, o Jorginho, que tem essa característica, a personalidade dele é essa. O Flamengo que tem o Arrascaeta como capitão, o Bruno Henrique também já usou a braçadeira, o Léo Pereira, mas nenhum deles tem essa personalidade. E o Jorginho tem essa personalidade, e isso é muito importante também, ter um jogador com essas características, que assume essa postura dentro de campo, quase que como um técnico regendo o time dentro de campo, e o Jorginho é esse jogador. Falando sobre o Jorginho, e ainda mais ou menos nesse assunto, né, houve uma polêmica envolvendo o jogador, num lance ainda no primeiro tempo em que os jogadores do Palmeiras cobraram a arbitragem de que o Jorginho
tinha feito um pênalti, teria empurrado o jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes, dentro da área e não teria sido marcado um pênalti. O Abel Ferreira reclamou muito disso, reclamou bastante no final da partida também, né, na coletiva de imprensa, e a CBF já trouxe toda a informação sobre isso durante a madrugada. A CBF revelou tudo, expôs qual foi a decisão, o porquê a arbitragem não marcou o pênalti. Além disso, falou também sobre o lance em que foi marcado o pênalti para o Flamengo e o Jorginho converteu o gol. A CBF divulgou o áudio do VAR e disse o seguinte a respeito dessa reclamação do Abel Ferreira e dos jogadores do Palmeiras. Abre aspas para o VAR no lance em que o Palmeiras pediu o pênalti. Wilton pode seguir, os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão, foi o que declarou o árbitro de vídeo, o Jorginho, que coloca a mão nas costas do jogador do Palmeiras, mas de acordo com a imagem e com a análise do VAR, não houve um empurrão, não houve um movimento para empurrar, foi apenas um movimento natural do corpo, o braço estendido, não havia impacto e por isso o pênalti não foi marcado. Além disso, no lance em que houve o pênalti em cima do Pedro, a justificativa do VAR foi esta, abre aspas. O Wilton foi checado duas possíveis faltas na origem da jogada. Não faz parte da fase de ataque. Um lance em cima do Vitor Roque e depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor, o Fux. O pênalti está confirmado. O jogador defensor, o Fux, se coloca na frente do jogador do Flamengo, Pedro, que vai se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele, o Fux, deixa o corpo cair. Depois ele, o Fux, comete o pênalti pisando no pé dentro da área. Pênalti confirmado, declarou o VAR e a CBF, que durante a madrugada já expôs tudo isso, já deixou isso muito claro, porque havia essa reclamação, então não perdeu tempo. O jogo acabou por volta de 6 e pouca da tarde, houveram muitas reclamações e no final da noite, início da madrugada, a CBF já havia divulgado todos esses áudios para deixar claro por que as decisões haviam sido tomadas e o porquê do pênalti não ter sido marcado para o Palmeiras e o pênalti ter sido marcado para o Flamengo na outra jogada. Essas foram as justificativas do VAR no momento do jogo e por isso as decisões foram tomadas. Houve reclamação do Abel, obviamente, também dos jogadores do Palmeiras e o José Botto ele foi para a zona mista e falou sobre a situação e rebateu a reclamação do Abel Ferreira. Ele disse o seguinte: a arbitragem foi uma arbitragem sem casos. Não foi a melhor arbitragem, não foi. Houve muita falta que o árbitro não deu e devia ter dado. 3 ou 4 faltas feitas em cima do Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador e ele não deu cartão. Agora, se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado. Esta foi a declaração do José Botto depois do Abel reclamar sobre isso tudo, dando a entender que se o Palmeiras está reclamando é porque nos outros jogos ele foi ajudado e dessa vez não houve ajuda, foi uma arbitragem que, de acordo com o Botto, não foi perfeita, mas também não interferiu diretamente no resultado do jogo. Na minha opinião, o Wilton Pereira Sampaio ele teve um pouquinho de dificuldade de controlar o ânimo da partida, principalmente. Nos minutos iniciais, os dois times muito pilhados, né? Óbvio que pela importância do jogo, pela rivalidade, por tudo que foi criado ao longo dos últimos dias em volta deste duelo, por já ser considerado um clássico nacional. Então os dois times entraram muito pilhados na partida e o Wilton teve dificuldade de controlar, teve dificuldade de fazer com que os jogadores entendessem o seu lugar dentro do campo. Estava tendo muita reclamação, toda hora, qualquer lance, bolinho em cima da arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio, na minha opinião, teve dificuldade de conduzir isso. Os jogadores cresceram muito para cima dele nos minutos iniciais. Houveram, como o próprio Botto falou, faltas e lances que poderiam ter sido geridos de uma outra forma, mas, na minha opinião, realmente não houve uma interferência direta. O lance do pênalti do Pedro é incontestável. O lance da jogada em cima do Gustavo Gomes, do Jorginho, é interpretativo. Não, na minha opinião, também é como a do VAR, não houve um impacto. Há um toque, mas não há um impacto, não há um movimento para derrubar o jogador do Palmeiras. Então, num contexto geral, foi uma arbitragem razoável e até
pro lado bom, né? Depois de tantas arbitragens tão ruins, o Wilton Pereira Sampaio nem fez uma grande atuação, mas já foi melhor do que a maioria dos últimos jogos, tanto do Flamengo como também do Palmeiras. Agora, mudando de assunto, vou falar a respeito de uma situação do Arrascaeta. Ele que ontem, na saída do Maracanã, sofreu uma tentativa de assalto. Foi para as redes sociais, desabafou sobre a situação, falou que tá tudo bem com ele, com a sua família, a sua esposa também que tá grávida, fez uma publicação lamentando o episódio e prestar toda a nosso apoio e solidariedade ao Arrascaeta e toda a sua família, que ele esteja bem, realmente uma situação complicada, só quem já passou por isso sabe o desespero que é uma situação como essa, então toda a solidariedade ao Arrascaeta, o Rio de Janeiro que está cada dia mais difícil e mais perigoso, e o Arrascaeta então passou por esse episódio ontem, deixando o Maracanã. Depois da partida, o Flamengo divulgou uma informação e talvez a melhor notícia que poderia sair a respeito do Léo Ortiz, ele que foi substituído ao longo do jogo por conta de um problema, né? Teve um choque com o Vitor Roque e o jogador do Palmeiras acabou caindo por cima da perna do Léo Ortiz. Ele tentou ainda continuar em campo, mas não deu para ele. O Flamengo agiu muito rápido para levar o jogador direto para o hospital e isso deixou um sinal de alerta, né? De que se ele tinha ido direto para o hospital poderia ser uma gravidade, algo maior, algo mais ainda pior poderia ter acontecido com o Léo Ortiz, mas a informação divulgada pela assessoria de imprensa do Flamengo é que o zagueiro foi logo encaminhado para o hospital, onde realizou exames de radiologia e ressonância magnética. O exame não apontou fratura, apenas um estiramento do ligamento do tornozelo direito. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo, então dos males o menor, né? Foi um estiramento no tornozelo, é uma situação menos grave, é uma situação que dá para resolver e dá para contornar de forma mais rápida. O Léo Ortiz, que é uma das principais peças desse time e vai fazer muita falta se não estiver disponível para o jogo da Libertadores contra o Racing, do jogo de ida, jogo de volta, com certeza faria muita falta. Então só de saber que não é uma fratura já deixa uma esperança de que ele se recupere em tempo hábil para jogar essas partidas, ou pelo menos o jogo da volta na Argentina. Melhor notícia impossível, né? Porque diante do que foi da cena, da imagem, o fato de ser só um estiramento já dá um alívio muito grande em relação ao zagueiro do Mengão. Agora, para finalizar, eu vou falar a respeito do Gerson, que deve ter mudado de ideia. A informação é que o Gerson teria mudado de ideia em relação a deixar a equipe do Zenit para ir jogar no Palmeiras. E por que essa mudança de ideia? Ontem no jogo, o Andreas, ele foi vaiado do início ao fim. Do início ao fim, literalmente. O jogador foi muito vaiado no Maracanã. E isso teria influenciado numa decisão do Gerson. Ele que já tinha aceitado a possibilidade de voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras, mas com esse receio de perder o status de ídolo no Flamengo e passar por uma situação semelhante à do Andreas Pereira, o Gerson teria mudado de ideia. E a princípio, o que se falou é que o ex-coringa do Mengão, mesmo que não fique no Zenit, não iria topar voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras e arriscar esse status de idolatria no Mengão, com receio de acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o belga ontem no Maracanã. Um acordo que já está selado, a renovação de contrato do Arrascaeta. Depois da grande exibição ontem, a torcida ficou empolvorosa pedindo a renovação e já está muito bem encaminhada. É certo de que em pouco tempo vai ser oficializada pelo Flamengo e o que ainda está em andamento é a renovação de contrato do Felipe Luiz. Mas o acordo com a Arrascaeta, muito encaminhado, e o Flamengo vai renovar o mais breve possível, vai anunciar essa renovação com o jogador. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para curtir, compartilhar com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!